Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Olá, minha gente bonita, povo santo de Deus, a paz de Jesus, sejam muito bem-vindos ao Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil, aqui através das ondas sonoras da Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3 FM. Você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, fica à vontade, sejam muito bem-vindos aqui no nosso grupo de oração da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Londrina. E você, meu amigo ouvinte, aqui das nossas redes sociais, do YouTube, faz o teu comentário. Opa, Wesley, estou aqui no Pode Incendiar, para juntos levarmos a cultura de Pentecostes. Então você que está aí, já compartilha esse link, fala, começou o Pode Incendiar. Você, dona de casa, você, dono de casa, pai de família, manda assim, começou o programa mais carismático do Brasil e a gente não pode ficar fora dessa. E hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, meu irmão, missionário de caminhada aí, que tem uma história de vida aí e tem um propósito aí de levar a palavra de Deus a toda e qualquer criatura. Gil Mota, da comunidade Metanoia. Meu irmão, seja muito bem-vindo a esse Pode Incendiar. Muito obrigado. Alegria enorme estar com vocês. Me sinto em casa mesmo. Gosto muito desse lugar, dessa cidade, desse movimento. Então, muito feliz em estar aqui. Que a paz do Senhor alcance a vida de todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo e que estarão ouvindo e assistindo depois ainda. Será uma noite de graça, hein? Nós vamos daqui a pouco clamar o Espírito Santo e o negócio vai acontecer. Pronto. Amém? Estou também aqui com o Vitor. O Vitor está aqui hoje nos ajudando com o violão. Você que está nos acompanhando aí através da rádio, está ouvindo aí um fundo musical, o Vitor está aqui para nos ajudar a rezar nessa noite e que seja uma noite de graça. Você que nos acompanha através das redes sociais, faz aí o teu pedido. Essa quarta-feira é uma grande quarta-feira e nós não podemos deixar para amanhã o Espírito Santo que nós podemos pedir hoje. É mesmo. Amém, Gil? A conversão é para hoje. É hoje, é agora. Vamos agora. Rezar? Bora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade. Queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Pai amado, Pai querido, quantas pessoas nos acompanham através das redes sociais, através das ondas sonoras da Rádio Alvorada, que precisam sentir a Tua presença, o Teu toque, Senhor, o Teu amor, às vezes na agitação do dia. Passa despercebido o quão a Tua misericórdia nos alcança. De quantas coisas o Senhor já nos livrou e nós nem percebemos, mas nessa noite nós queremos te pedir, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, encharca, enche a nossa casa, enche o nosso coração, enche a nossa família, faz acontecer em todos os lares, nos 4 cantos dessa cidade, desse estado, desse país, do mundo, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito. Não nos deixe, Senhor, vazios, Senhor, ou cheios de nós mesmos, mas faz acontecer. Faz acontecer nessa noite, nessa hora, conforme lhe apraz. A Tua palavra vai dizer que nenhuma condenação terá aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós queremos estar contigo nessa noite. Se você quer estar com o Senhor, diga, eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ser abraçado por Ti, Senhor, porque eu quero muito mais. E não quero, Senhor, só dizer palavras bonitas ou ouvir palavras bonitas, mas eu quero experimentar da graça que é viver contigo. Nós oramos, Senhor, crendo, acreditando que o Senhor sempre nos ouve. Aliás, meu irmão, minha irmã, diga aí, repita aí na sua casa, o Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre está nos ouvindo, meus irmãos. Não tem nenhuma oração que não chega ao ouvido do Senhor. Ele sempre nos ouve. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Amém, povo de Deus. Gil, meu amigo, que bom você estar aqui, passando essa semana aqui, esse tempo aqui em Londrina. Que bom que deu certo aqui. Você está no Pode Incendiar. E o Pode Incendiar é esse podcast, Gil, que ele tem a missão de levar a cultura de Pentecoste a toda e qualquer criatura. Muitas pessoas ainda não conhecem esse movimento da renovação carismática, da corrente de graça, as novas comunidades, enfim. E eu gostaria de saber aqui, a gente bater um papo, falar um pouco de você, mas também falar também da missão, dos desafios. Opa. Você é de uma comunidade de vida ou de aliança? Nossa comunidade é a comunidade de aliança, né? Nossa comunidade chama Metanoia. Nós ficamos sediados na cidade de São José do Rio Preto. Hoje é a Arquidiocese de Rio Preto, né? Abraço para os irmãos lá da Arquidiocese de Rio Preto, a paz de Jesus. A paz do Senhor alcance também. Nós somos uma comunidade de aliança, nós hoje trabalhamos, a nossa comunidade, nós temos hoje 14 anos de comunidade, nós trabalhamos com dependentes químicos, nós também fazemos um trabalho com irmãos em situação de rua e também fazemos um trabalho junto com a pastoral carcerária, evangelizando nas cadeias, nas prisões, nos finais de semana, nós vamos levar a palavra para aqueles irmãos que estão presos. Esse é o carisma da comunidade. Isso, estão dos trabalhos da comunidade, né? A gente, também, hoje, com a graça de Deus, nós viajamos hoje também pregando o evangelho em muitos lugares do Brasil, acho que em todos os estados do Brasil, nós estamos indo durante o ano, e de alguns anos para cá, Deus também tem nos enviado para outros países, outros continentes, para nós pregarmos o evangelho. Que bacana. Então é uma graça, né, cara? Pregar o evangelho é uma honra, pregar o evangelho e viver o que nós estamos vivendo, experimentando o que nós estamos experimentando. É uma corrente de graça mesmo, como você falou. De graça. É o Espírito Santo. Quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus diz assim: Nicodemos, o Espírito sopra aonde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim que acontece com aqueles que nasceram do Espírito. E nós nascemos desse batismo no Espírito. Então, nós deixamos o Espírito nos levar. Lá na comunidade, nós costumamos dizer que nós erguemos o pé e Deus coloca o degrau. Eita, nós erguemos o pé e Deus coloca o degrau. E é assim. E Deus tem nos levado para muitos lugares, para muitos irmãos, como aqui. Nós temos encontrado muita gente de Deus que também tem essa sede por almas, essa sede de fazer o nome de Jesus mais conhecido e mais amado. Que benção, que benção. Você está falando essa honra, esse privilégio, quantos o Senhor chama e vocês ouviram, né? Ouviram e disseram, eis-me aqui, Senhor. Cara, você sabe que eu sempre digo assim que, às vezes as pessoas perguntam assim pra nós, por que a agenda de vocês é tão cheia? Eu sempre digo assim que não é porque nós somos bons, não. Eu acho que a nossa agenda tá cheia porque a de alguém tá vazia. E uma coisa que nós respondemos é que eu sempre acho que nós não somos os mais teólogos do mundo, os mais santos do mundo. Existe gente mais santa, muito mais inteligente, muito mais capacitada do que nós. Mas uma coisa que eu acho que Jesus procura são corações disponíveis. E a gente sempre está disponível. Nós sempre estamos disponíveis para aquilo que o Senhor nos chamou. Quando o Senhor chamou a Virgem Maria, quando o Senhor fala com a Virgem Maria, lá no anúncio, no Evangelho de Lucas, a Virgem Maria diz uma palavra bonita, ela diz assim: eis aqui, eis-me aqui, eis a escrava do Senhor, faça segundo a tua palavra. Eu estou aqui, eu estou disponível para fazer a tua vontade. Então nós queremos fazer isso. Nós sempre dizemos assim que a gente está indo porque a gente não costuma falar não para Jesus. Nós sempre dizemos sim. E eu acho que Jesus está procurando pessoas dispostas. E no caminho ele capacita. Gente, olha no primeiro bloco do Pode Incendiar, quanto ensinamento. Enquanto o Gil falava, o meu coração gritava, o Espírito sopra onde quer. E eu acredito que ele quer soprar aí na tua casa. E nós precisamos estar disponíveis. A pergunta vai para o meu amigo ouvinte, a minha amiga ouvinte que está toda semana aqui no Pode Incendiar, sendo batizado no Espírito. Como está o teu coração? Disponível ou não? Tem aí as condições para que o Espírito possa ocupar, ou você, como Maria, né? Faça. Eis-me aqui, conforme a tua vontade. Jesus um dia se encontrou com um jovem. Conta a Bíblia que ele se encontrou com um jovem, e esse jovem era um jovem rico. A Bíblia diz que ele tinha bens,
ele tinha posses. Só que aquele jovem era um jovem de igreja. Mas segura aí, segura um pouquinho. Segura aí. Tô Gente, segurando. a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a boa. pouco a gente volta, porque ele vai falar desse jovem rico. Então, ó, fica aí a expectativa. Já já, pode incendiar o mais carismático do Brasil. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Estamos de volta, minha gente bonita, e eu estou aqui com meu coração incendiado. E você, Gil, estava falando aqui de um jovem rico que era da igreja, religioso. Então você já anota aí, ó, jovem rico. Jovem rico. O que você vai contar desse jovem rico? Primeiro eu preciso falar assim, que a hora que você falou no bloco anterior, que você falou, calma. Eu me senti no João Kleber. Para! Gente, esse João Kleber deve ser um famoso que eu não sei quem é, mas tá tudo bem, né? Não é possível que você não assistiu o teste de fidelidade, cara. Não, a gente é da igreja, mas a gente não é. Não sei quem é, gente, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. É muito mais santo que nós, tá vendo? Vão comentar aí, vão tirar sarro de mim nos comentários João aí. Kleber. Não sei, gente, mas tudo bem. Vai lá, Gil, beleza, vai. Nós conta. falávamos sobre o jovem rico, né? Sobre o coração disponível. E quando Jesus se encontra com um jovem, eu acredito que Jesus se encontrou com muitos jovens, com muita gente. Ao longo do caminho, Jesus se encontrou com muita gente. E um dia Jesus se encontra com um jovem que tinha posses, tinha bens. Só que aquele jovem é um jovem de igreja. Você percebe pela fala dele que ele é um jovem de igreja. Tanto que ele aborda Jesus, chamando Jesus de mestre. Ele diz, mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar o reino dos céus? Você vê que aquele jovem está interessado em ir para o céu. E ele é entendido, da lei, das coisas. Da palavra. Tanto é que Jesus diz para ele, por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mas se queres ser perfeito... Opa, aqui tem uma coisa, Jesus fala assim, se queres ser perfeito, permanecer do jeito que eu te fiz. Para fazer a minha vontade, para fazer aquilo que você nasceu para ser, que é santo. A nossa vocação primeira é santidade. E aí aquele jovem, Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos. Aquele jovem, diz a Bíblia, que ele pergunta, quais? Jesus então começa a contar, a falar dos mandamentos para ele. E aquele jovem, ao ouvir os mandamentos, depois que Jesus fala, aquele jovem olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu já cumpro tudo isso, desde a minha mocidade, desde a minha infância. Ou seja, é um jovem de igreja. É um jovem que ele provavelmente frequenta comunidade, grupo de oração, provavelmente ele vai à missa, provavelmente ele é um jovem, cara, ele é um jovem de igreja. Mas no final Jesus fala assim, ok, beleza, parabéns, você cumpre os mandamentos, mas agora se você quer ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e aí então, vem e segue-me, e depois terás um tesouro no céu. Olha, eu vou confessar uma coisa a você. A Bíblia diz assim que aquele jovem vai embora triste. Ele vai embora triste porque ele possui muitos bens. Cara, é possível se encontrar com Jesus.
É possível se encontrar com Jesus e ir embora triste. Cara, aqui está o exemplo perfeito de que é possível se encontrar com Jesus e ainda ir embora triste. E por que você vai embora triste? Porque você tem bens demais. Porque você tem muitas coisas que você não quer deixar. Olha, Jesus, eu até te amo, Senhor, mas não me peça isso, não. Isso aqui é maior do que o meu amor por você. Isso aqui é maior do que o meu amor pelo Senhor. Não, Jesus, eu até te amo, mas não me peça para eu deixar esse pecado aqui, não. Porque, olha, Senhor, eu te amo, mas... Então, você vê que aqui tem um jovem que frequenta a igreja, mas ele não é disponível para a vontade de Deus. Porque não significa que nós trabalharmos para Deus, significa que nós somos de Deus. Na comunidade a gente sempre diz uma coisa assim: se Deus não tem o seu coração, Ele não quer o seu trabalho. Deus não se interessa com quantas pregações que eu fiz. Deus não se interessa com quanto eu servi. Embora tudo isso seja importante, porque seja a minha resposta de amor a Ele. Mas isso não faz dele mais santo. Deus é santo. Deus é santo. Mas quando eu respondo para Ele, quando eu digo para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu estou dando meu coração para Ele. E é isso que Ele se importa. Jesus se importa com isso. É a viúva que deu muito menos do que todo mundo e deu a melhor oferta. Porque deu tudo que tinha. Deu tudo que tinha. Aquele jovem, eu acredito que ele ganhou o céu. Eu acredito que ele ganhou o céu. Ele é um jovem de igreja. A Bíblia não vai falar sobre isso, mas eu acredito que ele ganhou o céu. Mas e ele foi sincero, né? Mas a Bíblia diz assim, que o céu tem várias moradas. E eu acredito que quando ele chegou no céu, talvez ele se frustre. Ele diga assim: puxa, era pra eu estar ali, ó, junto com Pedro, com Paulo. Era pra eu estar nesse lugar. Jesus me pediu tudo. Jesus me pediu, me chamou para andar com Ele. Então, eu confesso a você que essa passagem, essa disponibilidade para Jesus, ainda me pega muito. Porque eu sempre digo assim: Senhor, tem um santo que ele diz assim: tome meu coração e não me devolva mais. Cara, não existe nada melhor na minha vida aconteceu do que o encontro com Jesus. E às vezes as pessoas acham que quando a gente vai dar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa disponibilidade para Jesus, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, as pessoas acham que Jesus é um Deus, é aquele Deus chato, aquele Deus egoísta, me dá aqui, agora é meu e nada. Não. Ele melhora os nossos planos não são maiores do que o dele. Deus tem algo melhor do que para nós. Enquanto nós estamos aqui segurando aqueles bens, quando nós entregamos na mão de Jesus, Ele multiplica. Ele multiplica o nosso bem. Eu não estou falando de vida financeira apenas, embora ele pode prosperar com Deus. Mas eu estou falando de alegria, de paz, de saúde, de vitória. Eu estou falando de conquistas, eu estou falando de realizações. Eu estou falando de vitória na sua casa. Eu estou falando de um coração que se entrega a Jesus. E quando você se entrega a Jesus, quando você está nas mãos dele, talvez não seja muito fácil seguir Jesus, porque não é fácil seguir Jesus, realmente, largar o nosso desejo para fazer a vontade dele não é fácil, mas não esqueça, a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Então, sempre vai ser bom estar com Jesus, e os planos dele são maiores do que o nosso, são maiores, sempre maiores. E isso, quando você estava falando, meus irmãos, não tem como, o coração aquece, e aí os questionamentos vêm. Onde está o meu coração? É ali que está o teu tesouro. Aonde está? E quando você falava, eu imagino assim, já pensou se a história fosse diferente, se ele fosse lá e tivesse entregado todos os bens dele? Eu tenho certeza. Nós íamos ser 13. Iam ser 13, porque Jesus fala: vem, segue, vem ser um comigo, vem andar comigo. Não iam ser 12, iam ser 13, um jovem ali. E detalhe, o Senhor poderia fazer como fez em outros, aquilo ali se triplicar, porque ele se despojou de si, não só na parte financeira, né? Mas também, como nós falamos aqui, em outras, de intimidade, de visão missionária. Quanto poderia ter sido uma história diferente. Talvez você que está nos acompanhando pense a mesma coisa. Olha, se eu já tivesse dado
o meu coração sincero para Deus, muita coisa tinha mudado. Santo Agostinho, quando ele se encontra com Jesus, ele reconhece que ele demorou. E aí Santo Agostinho, o doutor da igreja, ele vai dizer assim: ó, tão tarde eu te amei, tão tarde eu te amei, ó beleza antiga e tão nova, eis que procurava fora o que estava dentro de mim. É como se ele está dizendo assim: eu procurava uma alegria fora, eu procurava uma felicidade fora, eu procurava uma felicidade, e talvez as pessoas que estão ouvindo a gente tenham procurado ser feliz fora, em coisas que não vão ser felizes, no sexo, no vício, na bebida, na droga, no dinheiro, na fama, no like. Talvez você está procurando felicidade ali. E não, filho, a sua felicidade é Cristo Jesus, porque a felicidade com Cristo é diferente. O mundo, ele enxerga a felicidade como circunstância. Se você está vivendo dias difíceis, você não é feliz. Se você perdeu alguém, você não é feliz. Se você perdeu um negócio, ou se você perdeu dinheiro, você diz: ah, eu não sou feliz. Não. A nossa felicidade, ela não depende de circunstância. A nossa felicidade é uma pessoa. A nossa felicidade é Cristo. Porque nós sabemos que, embora os dias ruins possam acontecer, embora a tempestade está chegando, nós sabemos que Deus está no nosso barco. Amém. Nós sabemos que Ele acalma vento e tempestade. Então a nossa felicidade é Ele. Nós descansamos nele. Lembra o que o salmista vai dizer? Espera no Senhor, confia nele, descansa nele. Nós somos felizes. Nós não somos bobos de falar que não tem dias difíceis. Nós sabemos que temos. Sim. Mas nós somos felizes porque nós sabemos que no nosso barco está aquele que conduz a nossa vida. Em quem nós colocamos a nossa confiança. É isso aí. Em quem nos chamou. Povo de Deus, pode sediar, tá incendiando aí. O teu coração deve estar pegando fogo aí. A gente já volta, um rápido intervalo. Já a gente estava de volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vem. Você que está aí na sua casa, você que está assistindo a gente, que o Espírito Santo possa invadir o seu coração. Vai clamando através dessa canção. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Peça isso. Diga: vem, Espírito Santo. Vem, ó doce hóspede da alma. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre os nossos corações.
Nós queremos nascer de novo. Nós queremos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Vai cantando isso. Em verdade eu te digo. Em verdade eu te digo. Quem não nascer de novo não poderá ver. Seja lá onde você estiver, reze agora, clame. Peça ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz: pedi e recebereis. E nós estamos aqui clamando, pedindo um Pentecostes em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, nós temos sede, nós temos fome, nós temos vontade da Tua presença. Vem Espírito, vem Espírito Santo. Aleluia. Ori alabari canta labashuri alabar. Ori canta labashuri alabari canta lashiri alabari alabari alabashiri alabari. Nós queremos orar pela sua vida. Ori alabari alabari alashiri alabari. Você que está agora nesse momento passando por dias difíceis, dores, lágrimas. Você que está vivendo um luto na sua vida. Você que não encontra forças. Você que está vivendo sem esperança. Você que está vivendo dias difíceis no seu casamento, na sua saúde, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Talvez você está vivendo dias onde parece que o seu coração está sendo espremido, esmagado. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Essa canção vai dizer que Ele é capaz de fazer tudo de novo. Ele faz nova todas as coisas. Por isso vai dizer: Espírito Santo, vem. O Espírito Santo, Ele é o remédio, Ele é o médico, Ele é aquele que coloca de pé, Ele é aquele que faz nova todas as coisas. E nós clamamos isso. Reze agora pela sua enfermidade. Se você está com enfermidade no estômago, na cabeça, eu não sei, coloca as suas mãos e vai clamando, vai pedindo. Peça ao Espírito Santo. Essa canção vai dizer: vem Espírito Santo. Beata Helena Guerra já nos dizia isso. Pode uma alma pedir o Espírito Santo e ele não vir, ele vai vir. Então peça. Vem Espírito Santo. Vem, ó doce hóspede da alma, ó consolador dos corações, ó transformador de histórias. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Enquanto você orava, enquanto nós orávamos, Gil, eu vi o Senhor, Ele tocando em pernas. Amém. Então você que tem sofrido com dores nas pernas, tem dificuldade para andar, o Senhor está tocando você, está fazendo nova de novo. Se é contigo, minha irmã, meu irmão, diga: Senhor, é comigo. Eu sinto, você sente arder a sua perna. Receba. Seja uma pessoa nova, em nome de Jesus. Amém. Gil, no bloco anterior, você falava do jovem, daquele coração, né? De estar disposto ou não, e você falava aí de ser missionário, da missão. Como que você enxerga hoje? Quais são os desafios para que a gente possa evangelizar a juventude? Quais são as alegrias, né? O que você tem visto aí? Alguma estratégia para que a gente possa, assim, ser assertivo na evangelização? Talvez a gente não esteja falando ali a linguagem. O que você tem visto? O que o Espírito brota no teu coração? Qual a tua experiência em relação a isso? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um tempo de retorno, um tempo bom, um tempo não é o ideal, mas nós estamos vivendo um tempo onde os grupos estão retornando, talvez pós-pandemia, algumas pessoas estão voltando para a igreja, talvez com essa força do Frei Gilson, essa força de alguns missionários que estão fazendo um trabalho legal na internet. Então, muita gente se levantando. Mas é claro que
a evangelização de jovem, eu acho que ela precisa ser uma evangelização, sobretudo, estratégica. O problema da evangelização, talvez um dos maiores problemas que eu encontro, é que muitas vezes tem um livro do Prado Flores que ele fala uma coisa que aquilo cravou e gravou no meu coração. Ele diz assim que o grande problema é que a maioria dos evangelizadores não estão evangelizados. Então, há muita gente evangelizando que não é evangelizada. E o jovem, ele se atrai com uma boa palavra, com uma boa canção. Mas o jovem, ele precisa de coerência. Ele precisa que aqueles que estão anunciando para ele, aqueles que estão na frente, ele precisa ter como exemplo. O jovem, ele precisa de modelo. Talvez seja por isso que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, torna-te modelo para os fiéis, no modo de viver, na caridade, na fé, na castidade. Então hoje, talvez um dos maiores desafios que nós temos é evangelizar quem está evangelizado. E nós vivemos um tempo difícil mesmo, porque antigamente, cara, há alguns anos atrás, eu sou dessa época, nós rezávamos, nós evangelizávamos para que aqueles de fora, as pessoas de fora, viessem para a igreja. Esse era o nosso discurso, pregar um batismo para aqueles que estão fora virem para a igreja. A coisa mudou tanto que hoje nós pregamos para os de dentro não irem para fora. Então hoje nós pregamos para segurar quem está dentro, para eles não irem para fora. Então você vê que há uma necessidade de uma boa formação, de um bom encontro com Jesus. E um bom encontro com Jesus, nós podemos entender assim, que às vezes, cara, as pessoas acham que se encontrou com Jesus, que viveu um retiro, chorou, e tá tudo bem. Não. É um caminho, cara. É um caminho. A conversão, ela vai ser pro resto da sua vida. E você vai precisar caminhar com Cristo. Talvez hoje, Jesus não tá chamando a gente para uma temporada. Jesus não tá chamando eu para uma primavera com ele. Jesus me chamou para a vida inteira. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase dura, que ela diz assim: não é difícil dar a vida para Jesus. Ela diz assim: não é difícil. E nós vemos isso. Eu estou todo final de semana e alguns dias da semana eu estou todos os finais de semana e alguns dias da semana pregando em retiros. E todos os finais de retiro é a mesma situação. Jovens chorando, levantando os braços. Eles voltam para casa, eles postam na internet, eles tiram uma foto, eles dizem: esse é o melhor final de semana da minha vida, e foi maravilhoso. Só que Madre Teresa de Calcutá diz assim: não é difícil dar a vida. O difícil é não pedir de volta. Difícil é não pedir de volta. Então, o grande problema é o pós. O grande problema é que caminhar com Cristo exige uma renúncia. O evangelho é de graça, mas não é barato. O evangelho é de graça, mas ele custa caro. Porque ele vai custar a nossa renúncia. Eu vou ter que deixar algumas coisas. E talvez a evangelização de jovem hoje é uma evangelização onde muitas vezes nós causamos mais entretenimento do que conversão. Então nós precisamos colocar o Cristo como centro. O Cristo como as luzes, o palco, o bom som, tudo isso é muito importante. Mas não esquecemos de anunciar e colocar no centro Cristo Jesus, porque é Ele que faz todas as coisas. Amém. É claro que com um som, com uma boa qualidade, com tudo que nós temos hoje de tecnologia, isso melhora muito a evangelização, melhora muito. Mas não esqueça de uma coisa. O essencial é Cristo. É o centro. O essencial é Cristo. Cristo é o centro. Então, a evangelização de jovens para mim hoje, assim, é uma evangelização que eu acho que nós precisamos apresentar o Cristo. O Cristo. Muito mais do que tirar foto com o pregador, tirar foto com o cantor no final, e não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum. Mas muito mais do que isso, a pessoa precisa querer gravar o Cristo no coração. Amém. Na vida. Que coisa boa, hein, gente bonita. Olha, hoje teve de tudo aqui, tá tendo de tudo, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Pode Incendiar, o podcast muito mais carismático do Brasil.
E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Estamos de volta, minha gente bonita, e que pena que nós estamos no último bloco do nosso Pode Incendiar. Eu sei que você, carismático ou não, com certeza se identificou com alguma coisa que nós falamos hoje aqui, rezamos, porque na verdade o Espírito ele nos aproxima e nos revela quem realmente somos, né? Gil, se você tivesse alguma mensagem, alguma palavra, algo que você acha aqui para que a gente pudesse assim fechar a noite de hoje, tipo assim, uma intimação, um convite, uma convocação, o que você diria para os nossos amigos ouvintes da Rádio Alvorada, da Rádio da Família 106.3, aqueles que nos acompanham através do YouTube, o que o Espírito sopra ao teu coração para que nós possamos despertar? É tempo, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa, né? Deus tem pressa mesmo. A palavra diz assim que Jesus vai dizer, né? Olha, a messe é grande, os operários são poucos. Pedi então mais operários para a messe, para a vinha do Senhor. O Senhor nos chama a sermos anunciadores, evangelizadores, a sermos aqueles que propagam a boa notícia ao mundo. Nós somos chamados a ser o evangelho nesse mundo. Às vezes as pessoas na nossa casa, elas nunca vão abrir uma Bíblia. Às vezes as pessoas da nossa casa nunca vão abrir o evangelho para ler. E a única Bíblia que eles vão ter para ler é a nossa vida. A única Bíblia que eles vão ter para ler é o nosso testemunho, é a nossa verdade, o nosso relacionamento com Cristo. Francisco de Assis, São Francisco, ele vai dizer assim que para nós pregarmos o evangelho e, se necessário, nós utilizarmos palavra. Então nós somos chamados a sermos esses homens da vinha do Senhor em todos os lugares. Só que ninguém consegue dar o que não tem. Ninguém consegue dar o que você não tem. Eu não consigo dar dinheiro se eu não tenho dinheiro. E eu não consigo anunciar Cristo se eu não tenho a Cristo. Então como é que eu posso fazer então para ter a Cristo? A primeira coisa que nós somos chamados é sermos igreja. É sermos pessoas católicas. Nós somos católicos. E nós somos chamados a experimentar Cristo. O que eu poderia recomendar para todas as pessoas é que elas possam ir à Santa Missa. Que elas possam viver uma experiência com Cristo. Que elas possam comungar Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Presença real. A missa é tudo. A missa é o centro. O Padre Pio dizia que a missa é o sol da terra. E uma família que reza, uma família que vai à missa junta, eu tenho certeza que o inimigo não tem vez. O inimigo não tem vez. Há um santo da igreja chamado São João da Cruz, que ele diz assim que Satanás tem medo de uma pessoa que reza, assim como ele tem medo do próprio Deus. Então, Satanás não tem medo de quem carrega a Bíblia debaixo do braço. Satanás não tem medo de quem usa camiseta de igreja ou terço no pescoço. Satanás tem medo de quem reza. Satanás tem medo de uma casa de oração. E nada melhor do que um grupo de oração para nós aprendermos a rezar.
Porque o grupo de oração, além de uma pregação, além de nós aprendermos a louvar, além de nós aprendermos a cantar com o Senhor, nós também aprendemos e experimentamos o poder da oração. O Padre Pio vai dizer assim, que a oração, ela é a chave que abre o coração de Deus. Ela é a chave que abre o coração de Deus. Então, que nós possamos rezar. E nada melhor do que rezar aprendendo num grupo de oração, vivendo num grupo de oração. Então, quantos grupos de oração há nessa diocese? Em todas as paróquias quase há um grupo de oração. Então procure o grupo de oração mais perto. Mas de repente você fala assim, Gil, mas eu não me identifico com a renovação carismática, não me identifico com os carismáticos. Não tem problema, você não deixa de ser católico. Procure um movimento, mas se insere em alguma coisa, esteja em alguma coisa. Faça parte de alguma coisa. Porque quando nós caminhamos perto... Cara, você sabe que eu prego em muitos lugares, né? Esses dias eu fui pregar no Sul, e eu fui pregar lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, né? E eu fiquei uma semana lá em Porto Alegre. E foi engraçado, velho, que quando eu voltei pra minha casa, eu moro em São Paulo, né? Quando eu voltei pra minha comunidade, eu estava falando, tudo que eles falavam, eu falava, mais bar. E os meninos falaram assim, Gil, você não é do Sul. O que você tá falando? Eu falei, cara, é que eu comecei a andar com o pessoal uma semana, eu comecei a falar igual eles. Com Jesus é a mesma coisa. Se você começa a caminhar com Cristo, se você começa a andar com Ele, é óbvio que você vai se parecer, você vai começar a falar das coisas como Ele. Lembra quando o Pedro negou e o galo canta? Mas por que o Pedro negou? O Pedro foi reconhecido. E ele foi reconhecido porque ele já estava semelhante. Não tinha como ele fugir, os trejeitos dele. Tava na cara que ele era de Deus. Será que tá na cara que nós somos de Deus? Eita, gente, hoje é lapada atrás de lapada. Hoje será que tá na nossa cara? Mas será que tá? Porque não basta. Ou será que nós precisamos dar uma camiseta pra falar que nós somos de Deus? Mas não basta só ouvir o Pode Sediar. Não basta só ouvir a Rádio Alvorada. A gente precisa experimentar pôr em prática, levantar, ir pra igreja, voltar pra confissão, voltar pra uma vida com Cristo. Sabe, porque senão a gente vai acabar vivendo uma vida, cara, na qual Deus nos chamou, mas a gente não soube responder. E Deus nos chama. Deus está te chamando agora. Olha, mas você vai falar, mas não é possível que tá chamando eu. Eu sou um pecador. Eu sou alguém que já fez um monte de coisa errada. Meu filho, é desses que Deus tem predileção. É desses que Deus gosta. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Deus nos chamou. Deus escolheu para andar com ele cobrador de impostos. Deus chamou para andar com ele pessoas que talvez diante da sociedade não seriam escolhidas por nós. Mas Deus olhou para aqueles irmãos, porque talvez ele já acreditava que ele teria que olhar para nós. Sim. Sabendo quem somos. E mesmo assim Deus nos chama. E como é bom saber que não foram homens que nos elegeu. Porque talvez os homens se preocupariam com os nossos títulos. Não, Deus se preocupa com a nossa história, com o nosso coração, e Ele nos chama. E Ele sabendo de tudo, o que somos, o que fazemos, porque nada fica escondido, mesmo assim, Ele nos chama. É muito doido, né? Sabendo que nós não temos nada, muitas vezes, para oferecer. Nós sabemos também que nós iremos traí-lo. Isso que me choca, porque assim, a palavra dele diz assim... Ainda quando nós somos infiéis, isso até me emociona, mas até quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não sabe ser outra coisa a não ser um Deus de fidelidade. Deus não muda quem Ele é com o nosso pecado, mas quando nós nos aproximamos dEle, o nosso pecado muda diante de quem Ele é. É tremendo isso. É isso. É tremendo. Gil, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse podcast é muito curto. Ele passa muito rápido. E você, amigo ouvinte da Rádio Alvorada, confirma aí pra mim. Você que tá no YouTube, fala assim, verdade, Wesley, passa muito rápido.
Gil, que Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Obrigado pelo teu sim, pela tua disponibilidade. Obrigado por você ser quem você é. Amém, amém. Obrigado por ser gente como a gente. E obrigado por saber que Deus te chamou e você precisa estar à disposição. Amém. Obrigado mesmo. Amém. O podcast mais carismático do Brasil, você gostou do nome? Eu gostei mesmo, é de Você verdade. gostou do nome? Eu sei que você vai anunciar. Gente, eu fui no... Pode incendiar. Eu assino embaixo. Eu sei que você gostou do nome, viu que é carismático mesmo. Muito obrigado, meu irmão. Amém, Deus te abençoe. amém, amém. Aqui tem de tudo, cara. Tem de Você tudo. ri, você chora, você reza, você canta. Muito Esses bom. dias um podcast eu chorei dando os avisos. Acho que foi dessa semana. Dessa semana eu fui dar os avisos, agradecer, eu comecei a chorar. Porque foi emocionante. E você, meu amigo ouvinte, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer pra você, ainda há tempo. Deus tem pressa. Amém. E Ele sabe da tua vida, não precisa se envergonhar. Não precisa se envergonhar. Ele quer você do jeito que está. Venha como está e com certeza você vai voltar completamente diferente. Sintoniza na Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3. Toda quarta-feira tem um Pode Incendiar. Nós temos uma programação 24 horas que é para ajudar você e te abençoar e te levar para os caminhos de Deus. Nós estamos e queremos permanecer unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até quarta-feira, gente bonita. Tchau, Abraço, gente. povo Salve santo. Maria Santíssima. Salve Tchau. Maria. Tchau, tchau. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.